vocês estão? Esse é o podcast O que tá acontecendo? Um podcast submarino. Estamos aqui para um episódio maravilhoso, um episódio sobre adaptações literárias para séries. E eu tô com ele, meu querido Olga Mendonça. Olga, cadê você? Estou por aqui. Fala, galera, tudo certo? Vamos lá, né? O tema hoje é incrível e estamos na mesa com as nossas convidadas fixas. Se apresentem, por favor. Oi, eu sou Alexandra Gurgel, sou escritora, jornalista e fundadora do movimento Corpo Livre. Arraso. Nathalie Neri aqui, criadora de conteúdo também, muito empolgada para essa conversa. Com certeza vou aprender mais com o Og Hell do que, no caso, contribuir, porque, né, cinéfalos. Cinéfalos, seréfalos, como que fala quem gosta muito de série? Cinéfalos? Céferos. Desocupado, talvez? Não é desocupado. Ser humano. Millennials. A Olga não é millennial. Eu não sou milênio, amiga. Eu sou, assim, 7-9 é um limbo, porque eu também não sou X. Então eu tô no meio do caminho. Gente, vamos começar aqui com esse tema? Vocês preferem que os livros sejam adaptados para séries ou que os livros sejam adaptados para filmes? Pessoal, vamos lá, falando de adaptações para filmes, para séries. Vocês, quando gostam muito de um livro, ou quando vocês não leram e querem saber aquela história, vocês preferem ver essa adaptação em série ou essa adaptação em filme? Às vezes eu prefiro não ver, porque às vezes estraga o livro. Porque se a gente lê o livro antes, eu, por exemplo, que sou peixe com ascendente em peixes, eu sou uma pessoa muito criativa e imaginadora da vida, quando eu leio livros e eu vejo o filme ou a série daquilo, eu falo, caraca, que grande bosta que fizeram com a minha história. Então assim, eu imaginava a pessoa de um jeito, ela é de outro, e aí é muito padrão, e eu não queria que fosse tão padrão, você entende? Então eu acho que já tem essa primeira problemática. Mas se for pra responder essa pergunta, eu prefiro pra série. Porque com a série você consegue crescer mais. Por exemplo, como foi o caso de Game of Thrones, que superou os livros, né? Tipo, você consegue crescer mais a história. E no caso tem gente que detesta. Eu, no caso, curti. Mas eu também não li os livros. Quem lê os livros odeia. Eu acho que quem é muito fã de livros, de alguma coisa que vira uma coisa grande, sempre vai ter uma galera que odeia e que é contra. Tipo, fala, cara, não, mas eu criei a história na minha cabeça de outro jeito. Porque a gente vai criando as histórias também, né? A gente vai torcendo. Como foi também o caso de 50 Tons de Cinza. Não que seja uma obra literária super incrível, mas quando eu li, porque foi uma, né, foi uma grande... Foi um best-seller, né? Foi um best-seller. Todo mundo no meu trabalho, na época eu trabalhava com celebridade ainda. Eu era jornalista de celebridade, fazia fofoca nessa época, estagiário. Cara, todo mundo lia isso, só se falava disso. Cara, mas foi muito estranho ver o filme, porque é muito diferente do livro. Porque você espera aquela coisa e aí fizeram uma coisa muito blockbuster e muito romantizada sabe? Uhum. E é engraçado, porque é estranho. Então, eu não sei o que eu prefiro. O que você prefere, Nathalie? Eu não sei. Eu descobri agora, eu tava refletindo com você falando porque nunca tinha me feito essa pergunta, mas eu acho que eu prefiro séries, porque eu tô pensando aqui quais foram as adaptações que mexeram muito comigo, e eu lembro aqui de uma que eu assisti todas as adaptações que saíram, por exemplo, que é Jane Eyre, que é um livro da Charlotte Brontë, que é um romance do século XVIII, que é uma das minhas histórias favoritas, que eu primeiro comecei a me aproximar de literatura de fato, né, e gostar de ler, porque eu lembro que as narrações eram muito boas e detalhadas, e ela descrevia um orfanato sujo e frio pra trazer aquela sensação de vazio, e eu me sentia mal fisicamente, eu falava, uau, essa mulher escreve muito, eu tô sentindo no meu corpo. E aí, depois eu descobri umas adaptações da década de 90 e tal, bem antes disso, vários filmes e séries, eu assisti todas as adaptações, e a minha favorita foi a série, foi uma série de 2006 da BBC, com 6 episódios, e ela era incrível porque ela tinha tempo pra criar aquilo que o livro trazia de mais importante pra mim, que eram essas sensações, né? Era aqueles sentimentos que causavam incômodo, porque senão a série era muito simples. Enfim, acho que eu prefiro série, então. Eu prefiro série. Essa pergunta ela é meio complicada, porque também depende do livro, né? Mas eu entendo que sim, a série a gente tem mais espaço, eu concordo com a Chandra, então, em teoria, você consegue adaptar melhor aquele universo pra você ter mais espaço. E aconteceu essas coisas, né? Como a Chandra disse, de ter uma série tipo Game of Thrones, que, passou o livro, então de repente chegou um momento que as pessoas ficaram sem referencial. Porque também tem isso, né, Chandra? Tem esse momento que você fica comparando com aquela imaginação que você teve, que não tem problema de orçamento, que não tem problema do ator errado, que você imagina ali, né, a representação, a representatividade, tudo certinho, e aí fica nesse lugar. Mas tem séries, por exemplo, uma que me surpreendeu muito foi Minha Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu não assisti essa. Porque, assim, ela pra mim foi muito interessante, que ela me vendeu o livro, e assim, de verdade, assim, obrigado. O diretor foi tão perfeito
tanto que ele me ajudou a construir essa imaginação. Não, nesse caso específico, eu acho que assim, além de Game of Thrones, que a gente tava falando que a série ultrapassou o livro, a gente também tem o conto da Aya, né? The Handmaid's Tale. Também a série ultrapassou o livro com a Margaret Atwood escrevendo, uma coisa muito inédita, que muitas opiniões. Tem gente que adorou, tem gente... Eu, por exemplo, parei. Quando tem uma hora ali que eu acho que já tá forçando a barra de estender episódio, pra mim começou a cair, começou a não ficar tão bom, né? Eu continuei. Eu também continuei. E vale a pena continuar, apesar de ser difícil, apesar de ser bem complicado. Não, é porque eu tava sendo mãe ali, aquelas coisas com o filho pra mim, e tava já me dando uns gatilhos. Não, gatilho total. Que eu falava, não dá pra mim. Agora, falando de Amiga Genial, Amiga Genial é um caso muito interessante, por exemplo, a tetralogia, né, de Helena Ferrante, os 4 livros, então eu acho que, pensando em filmes, teria que, se fosse uma adaptação pra filme, teria que ter sido um filme pra cada livro, não tem jeito, né, é muito aprofundado. Eu acho que uma coisa interessante das séries que a gente tava falando é que você se aprofunda nos personagens, você dá ali várias camadas tanto pra narrativa, tanto pros personagens, quanto pra tudo que tá acontecendo. E eu amei muito a Amiga Genial, assim, muito, muito. Foi, assim, eu fiquei apaixonada, eu fico triste que acabou, eu queria reler com a cabeça de quem nunca tinha lido. E fui muito receosa pra assistir a série, que eu falei, cara, eu amei muito, eu construí uma imagem dessas mulheres, dessa história de Nápoles, como que vai ser? Mas o que acontece é que, cara, a galera mandou muito bem. É impressionante como eles apresentam a Lila criança, a Lila jovem, a Lenu, como realmente ficou ali. Cara, é fidedigno ao livro, assim, num nível que eu fiquei chocada. Nunca tinha visto uma adaptação dessa forma, assim, de um livro que eu tinha lido pra uma adaptação de série. E foi muito interessante, que é tipo o que o Olga falou. Trouxe muita gente pro livro também, né? Que é o que acontece também em muitas adaptações. É isso que é legal, por causa disso, né? O livro, ele é tão bem escrito que também, se você sai da série e volta pro livro, tudo bem. Porque que nem o da Margaret Atwood é muito bem escrito. Mas, assim, é outra narrativa de um jeito tão diferente que aí, da Margaret, é mais você até admirar a beleza da construção da palavra, né? Então, você vai pra literatura mesmo, assim. Você lê uma frase que é linda, mas a descrição dela, quando você passa pro vídeo... Fora que da Margaret Atwood teve uma coisa bem interessante que ela conseguiu, na série, eles adaptaram um pouco, porque o livro tinha alguns problemas, né? Mesmo de racismo, o jeito que tratavam as personagens negras no livro era muito diferente de na série, que você tem personagens negros, é uma outra lógica que eles usaram. Então também isso é muito interessante, né? Quando você consegue atualizar problemas da sua primeira obra, quando você faz essa adaptação pra série, e a série tem um espaço. Até da primeira temporada ser meio ruim, você corre atrás, dá arrumada na segunda. Vocês têm algum caso parecido que vocês lembram, assim, de cabeça? Eu tenho. Novamente, uma coisa que pouco sabe sobre mim. Eu sempre li muitos romances europeus do século XVIII, né? Leu muito, eu sou tipo bem Jane Austen, li todas as adaptações. Enfim, a gente não tem nada a ver comigo hoje, né? Na verdade, são realidades em que pessoas negras não existem. Se existem, estão em lugares, né, de servidão, escravidão, enfim. Mas as loucuras do mundo que a gente vive, né? Felizmente, talvez por ter lido tanto, hoje em dia eu tenha tido tanta consciência racial, entre várias outras coisas, por ter vivido em um mundo em que a minha existência literária era apagada. Fecha aspas na problematização, fecha parênteses, né? Eu gostei muito numa época que eu li Morro dos Ventos Uivantes, né? Esse grande romance. Radcliffe? Exato. E o ponto é o Radcliffe, né? Porque no Morro dos Ventos Uivantes, né, tem aquela loucura toda genealógica que você não sabe quantas gerações de família tem, e ele tem muitas adaptações. E eu sempre achei estranho que nas adaptações o Radcliffe era branco, porque tava muito claro pra mim que a relação que ele tinha ali com a Catherine, né, que é uma grande história de amor, mas na verdade é bastante abusiva, né, quando a gente olha com os olhos de hoje, e tava muito claro que tinha ali uma relação racial muito grande, que ele definitivamente não era uma pessoa branca, e no caso eles até colocam ele lá como uma pessoa de pele marrom, talvez nos livros e nas adaptações, filmes, séries, ele sempre é traduzido como esse homem branco caucasiano, tipo, de onde vocês tiraram o problema com ele por causa da personalidade dele grosseira? E aí tem uma adaptação que eu assisti dentre as várias, eu não vou saber dizer qual aqui, de filme, que o Radcliffe é negro. E aí faz todo sentido pra mim, porque, tipo, a história, pra quem não conhece, né, é esse menino órfão que se envolve e se aproxima de uma família branca que mora afastada de tudo e tem uma relação, né, ali conturbada de amor, enfim, com uma das filhas dessa família que o absorve. E é uma relação marcada pela racialidade, pelo racismo. E nenhuma das adaptações mostraram isso, e nem o livro deixa isso muito claro às vezes, né, além da descrição do Radcliffe lá no começo. Então eu achei muito incrível que fizeram uma adaptação e deixaram isso muito óbvio. Tipo, o livro inteiro fez sentido quando a gente entende que Radcliffe, de fato, na minha mente, era negro. Nathalie, pegando esse gancho, porque é impossível não falar de Little Fires Everywhere, quando foi escrito
escrito pela Celeste Ng, ela mesmo deu essa entrevista falando, né, que quando ela escreveu, ela não tinha pensado em uma das protagonistas sendo negra, mas fez todo sentido, até por todo o embate. E acabou que na adaptação a série se tornou uma série sobre racismo estrutural, sobre xenofobia. Então achei muito interessante como o livro passou pra série e ganhou, assim, muitas estruturas, né? Eu acho que vem justamente da interpretação do público, que lê e às vezes adiciona naquela experiência, quando no caso a autora ou o autor é vivo, né? Outras vidas, outras formas de ver o mundo, e aquilo, realmente, isso aqui se encaixa. A gente tá falando de uma questão, e é muito legal quando, tipo, os autores ainda vivos fazem essas mudanças. Chan, você lembrou de algum caso, assim, que você sentiu uma atualização? Cara, na verdade eu lembrei de casos onde eu me decepcionei, não com o fato de que eu não curti como foi a adaptação, mas pelo público não ter comprado a história e a história não ter continuado, sabe? Por exemplo, tem um livro chamado Dietland, que é um livro gringo, né? Dietland, que é Dietolândia, como se fosse o mundo da dieta, que é sobre a ameixa, né? O nome dela é Ameixa, é o apelido dela, né? Em inglês, né? E ela é uma mulher gorda maior, e já no primeiro episódio você vê que a vida dela, mostra que a vida dela é um quadrado, assim. Ela vai pro trabalho, ela finge que é editora de uma revista de moda, ela responde como se fosse, né? Ela é jornalista também. Ela é gorda, maior, ela só tem um amigo gay, que é do café dela, e ela vai pro Vigilante do Peso. Ela mostra que a vida dela é só aquilo. E aí no Vigilante do Peso, desde o primeiro episódio, isso tá no livro também, né? Muito bem mais detalhado. Ela sofre uma gordofobia ali, do tipo, você tem que passar fome, você tem que isso e aquilo, porque o certo é ser magra. E aí, no primeiro momento, já chega uma mulher que tava nesse Vigilantes aí também, nessa reunião para emagrecer também, nesse grupo de emagrecimento. E ela fala, calma aí, eu tô aqui pra perder 10% do meu peso porque eu tenho problema no joelho. Eu não tenho que passar fome, eu não tenho que nada. Eu sou livre. E eu falei, caraca, pela primeira vez eu tô vendo alguma coisa que faz sentido na minha história. E aí, cara, essa série é muito boa. Ela desbanca por um lado que ela tem essa história central que é sobre corpo, indústria da beleza, impressão estética e gordofobia. E eu não acreditei que poderia ter tido alguma coisa assim sendo produzida na Amazon Prime. Só que foi cancelada a série, porque ela vai pra um lado muito feminista, homens mortos, vamos matar todos os homens. E aí a série lançou e foi cancelada basicamente no mês seguinte, sabe? Em 2018. O que é uma pena. Mas uma outra série também que pouca gente conhece e que também é adaptação de livro chama My Mad Fat Diary, né? Que é o meu diário, não sei como é que é a tradução certinha em português, mas é meu diário bravo, meu diário, sei lá. Que é da Ray, é uma história real e é uma menina gorda também, suicida, porque ela, enfim, ela odeia o corpo dela, ela se odeia, ela é uma adolescente suicida. Já o primeiro episódio, ela tentou se matar e ela já tá voltando do hospital onde ela ficou internada. Inclusive essa série muita gente não viu, mas tem um vídeo muito viral dessa série que é ela com um psicólogo, que é o terapeuta dela, falando sobre ela se curar com a criança dela olhar pra criança dela. E tem isso na série, sabe? Ela vê a criança gordinha dela e ela olha, caraca, como é que você pode achar essa menina horrível? Fala pra ela. Isso é um vídeo que viralizou na época e até hoje viraliza. Até a gente postou lá no Movimento Corpo Livre. Mas é uma série que também foi cancelada. Ela teve 4 temporadas, se eu não me engano. Só que é isso. Qual é o problema dessas duas séries em questão? As protagonistas são gordas de verdade. E são zero padrão, assim. E a história é uma história zero padrão, né? Então, isso que é uma coisa que eu me sinto muito invisível nesse lado, sabe? Do corpo. E isso porque eu nem falei sobre ser sapatão, né? Mas eu também não tô com nenhuma adaptação aqui. Então, essas duas obras são muito legais de qualquer forma. Mesmo que tenham sido canceladas, são séries legais pra assistir. E os livros são muito bons também, sabe? E as séries são fiéis aos livros, né? Então, isso que é legal. E foi isso que me decepcionou, porque foi cancelado. My Mad Fat Diary ainda tem 4 temporadas, mas mesmo assim são pouquíssimos episódios. Acho que a última temporada só tem 3, entendeu? Mas são bons conteúdos. Eu gostei bastante. Ô, Alexandra, mas você acha que esse cancelamento da série veio muito porque o público não se engajou, porque não teve audiência? Acho que foi na hora errada, sabe? Eu acho que séries como essa, se viessem agora, iam bombar, entendeu? Bota fé. E com uma repaginada, com uma linguagem um pouco mais, né? No momento atual, depois da quarentena também, muita coisa mudou. Sim. Isso me traz uma outra questão, aproveitando que a gente tá num lugar seguro e o que tá acontecendo é esse lugar seguro que a gente pode discutir séries e o ativismo de certa forma com um pouquinho mais de tranquilidade. Porque assim, eu fiquei pensando, né? Eu gostava muito da Caramigo Branco, da série, né? Eu achei o filme muito fraco, eu não gostava do filme. Então ele pra mim é um desses casos que corrobora, né? Quando você tem mais espaço pra dar densidade pros personagens, ficam mais legais. Primeira temporada eu achei muito legal, a segunda eu já achei fraco, a terceira eu achei horrível. Porque às vezes eu acho que tem séries que tem essa premissa que o motor da série, então essa motivação da série, ela é tanto, tipo, ser o engajado
engajado, que eu falei, cara, agora vocês esqueceram que é uma história. E aí, quando a gente vê I May Destroy You, quando a gente vê umas outras séries que falam de um monte de coisas bem complicadas, e mesmo Little Fires Everywhere, você fala assim, olha que interessante, porque tá discutindo tudo isso, mas não tá com o dedo na cara. Por outro lado, Xanda, que eu concordo muito contigo, assim, pô, o legal de série é que dá pra você fazer uma série muito nichada, né? Porque você não ia ver num filme de Hollywood tratando isso, né? Aliás, quando tratava, era sempre de um jeito bem bizarro, né? Então, eu sempre fico nessa dúvida, né, gente, de tipo assim, qual que é o momento que a gente fala descansa militante nessa série, sabe? Eu acho que elas acabam se dividindo, né, em grupos, né? Tem umas que cumprem uns papéis mais educativos e a gente tem aquelas figuras heróicas, né, que a gente sabe que estão ali pra compensar anos e anos de violências da indústria cinematográfica, enfim, hollywoodiana. Então, são personagens, às vezes, muito caricatos, né? Que não cometem erros, que não têm falhas de caráter, que não são anti-heróis no geral, porque é isso, historicamente foram. E é justamente porque isso acaba tirando também a cadência, né? E a similaridade das séries com a vida real. E por isso que eu gostei tanto de Little Fires Everywhere, porque mostra, né, na figura da Mia, que é justamente essa mulher negra, as contradições da existência dela, né? Ao mesmo tempo em que é uma mulher, não vou dar spoilers, porque aí entra um outro debate, né? Mas eu sou a pessoa contra spoilers. E eu vejo que, tipo, isso é muito foda a forma como eles constroem ela com a ambiguidade do ser, né? Que é isso, não é porque ela é essa mulher, mãe solo, que viveu a vida inteira tentando dar o melhor pra filha e viver das melhores formas, que ela não tem outras questões que também a levaram pra esses mesmos lugares e também justificam essas mesmas boas ações e que, na verdade, são meio que condenáveis, né? E é muito legal também quando eu acho que as séries, às vezes, prestam um desserviço quando elas querem militar e os personagens brancos, por exemplo, no caso racial, são muito demonizados, porque isso cria no nosso imaginário a ideia de que o vilão, o racista, ele não é humano, ele é muito malvado, ele não tem amor nenhum, ele tá num nível até, sei lá, de psicose, de loucura, sabe? E não é, né? Faz parte da nossa realidade. Então é muito foda, às vezes, ver uma série como essa, em que a pessoa que incorpora o racista ou incorpora aquele, né, que oprime, é interessante ver essa pessoa em outros contextos, né? Como uma mãe amorosa, como um bom pai, como uma pessoa muito legal com os amigos, principalmente para as novas gerações, né? Isso vai desencadeando essa ideia de que sim, as pessoas que são muito legais e que estão no seu dia a dia, que vão ser muito incríveis em um lado, vão ser gordofóbicas, LGBTfóbicas e racistas em outro, né? Esses maniqueísmos que a gente tem muito quando tá falando atualmente de filmes mais políticos, em que as pautas são identitárias, no geral, eu entendo que eles também vêm para tentar compensar essa violência e tentar educar, mas eles também perdem a realidade, o pé na realidade, e eles criam outras ideias do que é ser um negro ou do que é militar. E eu acho que tem aquela, justamente do cara gente branca, tem aquela frase que é, eu não lembro de quem, pro Red, que eu acho que ele é justamente essa figura, né, desse militudo que não, nossa, e é justamente o que deve ser, e ele é essa repaginação do Malcolm X ou Mandela e figuras como esses homens, né, especificamente, que são, nossa, muito perfeitos, e Mandela é muito, assim, mais Mandela, por exemplo, nesse caso, e o próprio filme dele mostra esse grande herói que foi formado também e fortalecido pelos movimentos sociais, né, quando a gente tá falando de um contexto de apartheid na África do Sul, não tava sozinho, o Winnie Mandela tava lá, e às vezes a gente cria esses heróis que são fundamentais, mas que trazem questões muito distantes da nossa realidade, tipo, eles não erram, eles não falham, eles são perfeitos, eles são 100% coerentes, e o outro é que erra por eles, né, e geralmente quando o filme coloca essas falhas, é muito suave, você nunca, muito, você tem que gostar daquele personagem, porque é politicamente correto que você ame aquele personagem, mas existe outro lado também. É interessante mesmo essa questão da condução, né? Porque é isso, às vezes eu acho que a série, ela quase te leva por um caminho e ela te deixa naquele caminho e aí você fica mal de achar. Eu já vi filmes que eu não podia criticar a atuação do ator. Eu falava, cara, não é criticar o papel, só achei que o ator não tá bem. E aí a pessoa acha que eu tô contra, e eu falo, não, calma, gente, calma, vamos lá, né? Entretenimento. E mesmo essa leitura é um pouco mais profunda, eu lembro do Black Panther, né, agora morreu o Chad, e eu lembro que eu gravei um podcast na época, e eu falei assim, como todo mundo era muito fã, eu fui fazer o Advogado do Diabo pra render a conversa, e eu comecei a falar, pô, mas o herói não é esse cara, pô, o Chad ali, né, o T'Challa, ele é imperialista, pô, tem um pensamento muito mais inteligente
interessante no vilão. E ele não é o vilão. E eu lembro que ficou assim, eu vi mentes quebrando na minha frente. Porque, tipo assim, cara, como? Não, gente, calma. É só uma crítica e vamos lá. É uma das perspectivas, né? E é isso que eu acho muito curioso mesmo, né? Quando realmente te bota só num lugar e de repente você não consegue se desvencilhar disso. Isso que a Nathalie falou é muito interessante também, porque aí, né, uma enxurrada de palmas para as nossas roteiristas e roteiristas, homens também, enfim. Porque, cara, criar um personagem não é fácil. Então, quando a gente, por exemplo, analisa Little Fires Everywhere, ou o próprio I May Destroy You, a gente pega a camada do ser humano. Você não pode pegar um ser humano e mostrar que ele é só bom, que ele é só mal, que ele é só triste, que ele é só feliz. É só observar a gente. A gente tem muita camada. Então, quando a gente vai para uma adaptação de série, por exemplo, lá na Helena Hunt, né, na Amiga Genial, a gente vê também que os roteiristas respeitam muito esse lugar. O próprio, aí tô lembrando que eu sei que talvez, acho que o Olga gostou porque é uma pessoa que gosta muito de música, o High Fidelity agora adaptado pra série, com a Zoe Kravitz, maravilhosa, meu Deus do céu, que mulher linda. É muito interessante como constrói o personagem dela e como a personagem dela é diferente do personagem do filme, né? E como é diferente do personagem do livro também. Só que assim, eu acho que foi uma crescente, porque o filme, ele não se renovou, é aquele filme que não envelhece bem, é um filme machista, né? É um filme cheio de machismos e mil questões. E já a série, ela vem, cara, achei que elas brilharam com esse lugar de colocar uma protagonista mulher, negra, sabe? E tipo, já pegou o que era o filme, que era um filme que se tornou muito machista e caiu por terra, assim. Então eu acho que esse corpo aí de pessoas que fazem roteiro é muito importante, tanto pro filme quanto pra séries, né? Tenho que puxar, né, gente, pra minha galera. Uma coisa que eu lembrei com vocês falando, eu já vou pra um lado bem adolescente, porque eu gosto de série adolescente. Somos duas. Adoro também. 30 Reasons Why, vocês assistiram? Sim, todas. Sim. 30 Reasons também é um livro adaptado, e só que ela acaba na primeira temporada, né? Tipo, não continua a história da Hannah Baker no livro. Eu acho que vai até só uma parte. Eu não li o livro. Isso é uma coisa que eu sei. Eu não li o livro. Não me interessei. E a série mostra exatamente isso que você estava falando, Ellen. Tem 4 temporadas, né? Acabou na 4ª, eu acho. Mas você vai vendo a partir da 2ª, 3ª, 4ª temporada, porque a primeira temporada não é um spoiler, né? A Hannah, a história é essa. Ela se mata e ela deixa 13 fitas, a Hannah Baker, e 13 pessoas, 13 porquês, né? E 13 pessoas vão ouvindo ali as fitas dela e vão entendendo por que ela se matou. A primeira temporada foi... Eu mesma critiquei até hoje esse meu vídeo criticando a série. Tem muitos views, porque eu sou uma pessoa, né, que eu tenho um histórico, que eu sou suicida, enfim, eu tô vivo aqui, mas tenho esse histórico na minha vida, então aparece a cena dela se matando. Eu achei bem pesada essa cena, muito pesada. Só que é muito bem feita também, porque você tá ali se matando junto com ela, entendeu? E aquilo é muito pesado. E só que no livro também é, né? Foi o que falaram. No livro é até pior. E eu falei, gente, isso é bem pesado. Só que o livro, ele não continua a história. Na série continua. Por isso que é legal a série. Porque a série, o que ela fez? Muitas pessoas criticaram a série quando ela saiu. E se você for ver da 2ª temporada em diante, todos os episódios têm um disclaimer antes de: se você tá precisando de ajuda, procure ajuda, lá, terapeuta. Eles fizeram uma série de programas na internet, no Instagram, no YouTube, divulgando saúde mental, né? Porque a série fez uma galera pensar um monte de besteira. Só que ao mesmo tempo também tá educando a galera também sobre isso, porque a gente também precisa falar sobre esse assunto. É uma linha muito tênue, né? E o que é legal é isso, as outras temporadas, elas vão mostrando que, cara, a Hannah se matou e a gente demonizou aquela pessoa, só que, cara, a Hannah também não era uma santa, sabe? Aí você vai vendo que a Hannah, cara, ela transava com outras pessoas e ela também, sabe? Aí você vai revendo as coisas e você fala, cara, ninguém é santo. O cara que a gente tava demonizando, o menino lá, o adolescente que a gente queria matar, ele é tão machucado quanto os outros, entendeu? Então é muito bom, porque mostra os outros lados e humaniza todo mundo. Depois ela vai pra um lado bem espiritual até. Eu curto, né, essas coisas. Mas é legal isso. Será que nesse caso foi um caso que... Aí uma dúvida minha, não sei se você leu mais sobre, mas será que nesse caso o cancelamento exatamente não fez a série evoluir? Porque eu fico pensando, será que ia continuar pelo mesmo caminho, né? Com certeza eu acredito que foi isso, e as pessoas também têm essa teoria. Eu confesso que eu não sei se já tem alguma entrevista oficial que falaram sobre isso, mas tudo que você vê na série, você vê claramente que eles mudaram pra esse sentido, assim. Exato. Eles botam todos os atores sempre falando isso, esse disclaimer. Quando tem um episódio que tem... A 2ª temporada tem uma cena muito pior que a da primeira temporada, de violência. Muito pior. A série é extremamente violenta. Eu realmente continuo falando pra não assistir se você tiver depressão ou não estiver se sentindo bem, porque é muito violenta. Fiquei
pior ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal pra que a gente consiga desmistificar também esse rolê dos adolescentes, etc e tal, porque são vidas que a gente, sabe... Imagina, se eu não sou mãe, né? Você é, Ellen. Eu fico imaginando se eu tiver um filho adolescente, se ele tá vivendo aquelas coisas, dá vontade de controlar, não dá vontade nem de ter filho, sabe? Porque é uma realidade que a gente não faz ideia, entendeu? Por isso que ainda não consegui assistir Euforia. Eu assisti Euforia. Achei bom. É mais leve, é bem mais leve que 13 Reasons. Bem mais. Ah, mentira que é mais leve. Eu acho bem mais leve, Nathalie. Amiga, super. Não tem violência quase. Mentira! Agora, Euforia é leve, mas também, aí já, enfim, trazendo, acho que o lance dos personagens, tem algo relacionado a um gatilho, pra mim, é um gatilho sobre vício de droga. Claro que mostra o lado ruim da droga, mas pra mim a série mostra muito mais o lado bom da droga do que o lado ruim, sinceramente. Enfim, mas acho que é uma série sensacional, principalmente falando de personagens, assim. São personagens incríveis, assim, incríveis. Eu sempre quis assistir, porque eu sou super fã da Zendaya, mas quando eu vi, tipo, eu não sei, eu acho que são coisas de outras vidas, gente, porque eu vejo cena de overdose e consumo exacerbado de drogas, talvez porque eu vim da igreja durante toda a adolescência, eu entrei em humanidades, e aí eu fui pra uma república, e a galera perdia a mão real, então eu fiquei, tipo, muito traumatizada no começo, e aí, sei lá, uma vez eu fui assistir Pulp Fiction, e aí tem uma cena, né, de overdose, nossa, comecei a passar mal, minha pressão caiu, comecei a cair no chão, então, eu sou meio fraca pra essas coisas, por isso que eu tava achando, eu não posso assistir Euforia, mas obrigada pela dica, agora eu vou tentar assistir. Mas eu acho que aí, gente, isso vem daí, a gente já vai pro outro lado, isso vai da nossa persona, por exemplo, eu posso assistir Euforia, eu jamais posso assistir uma série ou filme de um serial killer, não posso. Aí, por exemplo, a Camila Frender, minha amiga, é viciada em séries de serial killer, eu já, por exemplo, no Handmaid's Tale, quando começa muito o lance ali da criança, pra mim não funciona mais, não consigo mais dormir. Então, assim, eu acho que é muito do indivíduo. Eu acho que esse lance da gente amar tanto as séries e filmes também, e a própria literatura, é porque em algum lugar, tal literatura ou outra literatura, você vai se identificar ali. Euforia foi um caso, eu também não consegui ver muito, eu vi o primeiro episódio, mas pra mim, não foi tanto por esses gatilhos, mas eu tive uma sensação que eu tive nos anos 90, quando tinha o filme Kids. Assim, o filme Kids mostrava os jovens, tipo, do skate, e eles são de Nova York, e o filme Kids sempre me parecia aquele seu vizinho paieiro, mentiroso, que fica falando, nossa, eu peguei a menina e fiz não sei o que. Você fala, cara, você nem... Mentiroso. Você nem falou com essa menina. E eu achei Euforia um pouco isso, assim, a estética é tão incrível, é tudo tão bonito, mas assim, as pessoas assistem e acham que aquilo é um documentário de como os jovens estão se matando. E aí eu achei tão artificial nesse sentido, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Oga de 15 anos falaria, melhor série da vida. Que era a mesma coisa do Oga de 13 anos, achando Kids, esse filme é incrível. Mas eu não tinha aquela vida, gente, desculpa. Nem meus amigos piores tinham aquela vida, porque a gente não é autodestrutivo o tempo inteiro daquele jeito. Ou quem é, já morreu. Quem é, já morreu. Então, de certa forma, a Euforia me pegou mais nesse lugar de falar assim, gente, eu não sei se eu tô velho demais, mas pra mim não é crível, mas é lindo, mas é bonito, as pessoas são demais. Pra mim é super crível. Só que aí o I May Destroy You, pra mim, entrou nesse lugar de falar assim, cara, eu acho que é assim que os jovens se relacionam com várias coisas, e olha como dá pra fazer de um jeito muito crível e interessante, que não é um recorte, você tem que ser um americano boy, que droga custa $5, e você pode ficar chapado o tempo inteiro, que remédios são muito fortes, e que são drogas, sabe? Tipo, eu achei Euforia, assim, tem muito recorte pra eu me encaixar, e I May Destroy You, pra mim, apesar de ser, na Inglaterra, blá, 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 outra coisa, eu falei, caramba, e eu consegui até fazer essa conexão, porque também eu acho complicado isso, né? Eu consigo assistir coisas que eu não me identifico. Uma das séries que eu mais amei é Califado, que é uma série da Suíça, mostrando um problema do Islã, né, do ISIS, do grupo, né, extremista do Islã e tal, do Estado Islâmico, e assim, cara, eu não sou nenhum daqueles personagens, mas, né, também acho meio complicado isso a gente, eu só consigo me identificar com a história. Não, não sou o Drácula. Não, mas aí eu acho que não é o identificar, assim, tão facilmente, é identificar o nosso inconsciente. Isso. Tem um porquê, e você pode ter certeza que tem um porquê do você ter amado o Califado, e tá dentro de você, e tá dentro do seu inconsciente. Tem um porquê a Alexandra gostar de serial killer, tem, sabe, de séries de serial killer, tem um porquê, e isso faz parte do humano, e eu acho que hoje eu fui descobrir que muitos roteiristas, enfim, eu sempre vou falar no feminino, tá, gente? I'm sorry. Muitas roteiristas que eu admiro são grandes estudantes de psicologia, de psicanálise, porque você vai entendendo as camadas do ser humano, assim, o que aquela pessoa muito positiva, muito fofinha, muito, tranquilona, às vezes o inconsciente dela quer ver sangue, entendeu?
entendeu? E faz parte mesmo. Não quer dizer que ela é uma assassina, não quer dizer nada. Só quer dizer que ela se interessa por aquela série ou por aquele filme. Inclusive, eu sei que essa não é a pauta, mas uma série que, até no momento que eu tava assistindo o Cara Gente Branca, aí eu falei, cara, eu preciso assistir série com pessoas negras em geral, vários tons de pele, preciso normalizar isso. Eu falo tanto isso sobre corpos e cores, obviamente. Aí me recomendaram assistir Greenleaf. Aí Greenleaf, não sei se vocês já assistiram na Netflix, cara, Greenleaf, eu vi o trailer, eu falei, nem pensar, é numa igreja. Novelona. É numa igreja, eu sou ex-freira, ex-quase tudo, né, que eu quase já fui todas as religiões, eu sou filha de santo no candomblé, a vida é louca. Mas a minha culpa cristã me pegou de um jeito de falar assim, cara, não quero ver ambiente de igreja. Cara, eu me apaixonei pela série de um jeito que, assim, eu insisti pela pauta da negritude. Eu falei, eu quero ver tons de pele, eu quero ver pessoas diferentes. Eu quero normalizar tons de pele na minha vida, né? Porque não é só a pessoa negra, não é só a Natalie. A Natalie tem um tom de pele, o Olga tem outro. A principal de Greenleaf, que esqueci o nome da atriz, ela tem um tom, a mãe dela, a família tem vários tons. Aí vocês entendem, pô, por isso que a Rihanna criou 50 tons, entendeu? Todos esses tons. E aí você precisa normalizar isso. Eu falo tanto sobre isso que a gente tem que normalizar e ver pra mudar o nosso olhar. E eu me apaixonei pela série. O que eu mais gostei foi justamente, até pra mim, no gatilho de igreja, que pra mim é muito gatilho, mas foi um gatilho bom, porque eles mostram uma religião, no caso eles são evangélicos, né? Eles são donos da igreja, mas eles mostram uma religião que mostra, assim, uma coisa de empresa, somos uma empresa, precisamos manter aí família e tal, mas mostram também a fé, principalmente nas pessoas que teoricamente são as mais desviadas, e mostram que tem essa coisa da fé. Então eu me apaixonei pela série, justamente, eu engatilhada, mas eu fui, porque a Carol também gostou, a gente hoje tá na quinta temporada, acabou de lançar a quinta no Netflix, e tipo assim, isso é muito bom, porque além de você normalizar outras vivências, outros corpos, outras histórias, eu consegui ir a fundo no meu gatilho de religião, que pra mim é bem difícil, e é isso, né? Eu também não me identificava. Antes de conhecer pautas de racismo, antes de Nathalie Neri na minha vida, de Djamila Ribeiro, antes de ser alguém que eu tinha alguma consciência, quando eu via algum filme que tinha protagonistas negros, eu falava assim, eu não sei por que eu não gosto, assim, tipo, sei lá, eu não me sinto eu, porque, sei lá, não tem ninguém parecido comigo. E aí eu pensava, isso é bem racista da minha parte, né? Eu fui percebendo isso. Então, isso foi muito legal pra mim, porque hoje em dia eu recomendo The Greenleaf e as pessoas comentam a mesma coisa. Pessoas negras, inclusive, que falam, caraca, quantos atores negros? Ninguém pode falar que não tem gente pra contratar. E todos muito bons. E aí hoje, eu assisto muito CSI, eu falo a gente é formada em Criminal Minds, CSI, NCIS, tudo que você possa imaginar de série de assassinato. Eu amo, eu e Carol, a gente ama. Discovery ID. E aí a gente vê hoje alguns personagens que estavam ali no CSI, no Criminal Minds, só de assassino, só de bandido, só de assassina. E é toda a galera do Greenleaf, velho. Tipo assim, que eu nunca tinha reparado. Eles são sempre a galera do mal, sabe? Nunca estão ali como alguém do bem. Ou é a advogada que é do mal. Então, tipo assim, aí eu comecei a reparar nisso. É isso, você não tem esse senso crítico, né? Agora que eu conheço aqueles atores, eu tô vendo como eles são colocados, subjugados em outras séries e nunca têm uma posição de destaque se não forem dentro de uma família negra, entendeu? Eu sei que nem é meu lugar de fala, mas é uma coisa que eu percebi e que foi mudando o meu olhar sobre tudo isso, sabe? Como a gente vai vendo, aquela atriz que é a principal da série tá ali como assassina, entendeu? E não de uma forma positiva. Não, né? Alexandre, mas eu acho que é o seu lugar de fala de pessoa branca. Não, eu acho também. O meu lugar de fala de pessoa branca, eu lembro muito bem há uns anos, quando eu assisti uma palestra da Sueli Carneiro, e ela foi falando, construindo uma narrativa de imagina que você acorda e você liga a TV, e aí você vê o jornal, e aí logo depois acabou o jornal, começa a novela, e aí não sei o que, aí tem o noticiário. E aí ela foi falando, exemplificando o jornal só com pessoas negras, a novela só com pessoas negras. Ela fez toda uma historinha que eu fui imaginando, e eu falei assim, nossa, estranho, né? Caraca, eu ficar o dia inteiro só vendo gente negra na televisão, tipo, na hora, faz muitos anos isso, na hora eu senti assim, mas e eu? E aí ela trouxe, assim, hoje em dia eu acho que já tá em outro lugar, assim, né? Ela trouxe do tipo, viu? É assim que uma pessoa negra se sente diante a grande mídia. E aí, eu lembro que nesse dia eu fui tipo, caralho, agora eu entendi como é importante esse rolê identitário nas séries, nos filmes, nos livros, em todos os lugares, na publicidade, né? E aí, pegando esse gancho, vocês acham que, por exemplo, os produtores de séries e filmes, às vezes eles estão tão mergulhados no conteúdo que eles estão falando, naquele assunto, eles entendem tanto essa mensagem que falta, às vezes, um gancho pro público que não tem conhecimento dessa pauta, sabe? Que não tem, por exemplo, você vai assistir algo com uma protagonista gorda maior, você vai assistir algo com todos os protagonistas negros, ou você vai assistir algo sobre mãe solo, etc. Você acha que, às vezes, as séries deixam de trazer público porque elas deixam de angariar ou trazer esse público que não entende sobre esse assunto, que nunca se aprofundou nesse assunto? Sabe o que eu acho? Às vezes, Ellen, eu acho que a falha maior é como você divulga, mais do que o conteúdo da série. Principalmente falando em série.
série, tá? O interessante de série é que você pode nichar o público, né? Diferente do filme, que às vezes tem muita restrição, filmes são muito caros, é um tiro e é muito caro. A série, você pode fazer uma série super nichada mesmo, que você fala, cara, eu quero falar com as mulheres gordas do mundo inteiro. Eu quero falar com a população indígena do mundo inteiro. E filme já é mais difícil. Então, às vezes, eu acho que é muito mais uma falha de divulgação, tanto que tem muita série legal, e principalmente essas séries mais engajadas, que você vê que elas ganham no boca a boca. A que a Chandra falou, eu não ouvi. Chegou agora pra mim no boca a boca. Eu vou ouvir e falar, pô, essa série é legal. Nossa, mas certamente minha irmã já ouviu. Minha irmã tá muito mais ligada nessas pautas. Então ela deve ter ouvido e vai falar, putz, pra mim isso é velho. E aí já tem coisas que eu já, de certa forma, né, eu acho muito interessante vários pontos que a gente trouxe aqui, né? Um que eu acho muito legal é esse, né, que a Chandra falou e que eu acho que a Nathalie também falou, que pra mim é a diferença, né? Quando você é uma pessoa negra, você já acostumou a gostar de coisas que você não se vê. E eu acho isso muito rico também. Isso pra mim, assim, eu gosto um monte de coisa que, em teoria, eram coisas que, tipo, meu, o moleque preto não gosta de hardcore. Não, eu gosto. O moleque preto não gosta de metal. Não, eu gosto. E aí eu consigo até brigar e falar, calma aí, amiguinho, o punk foi feito por preto. Vai lá, procura a banda Def. Eu até consigo chegar nesse ponto depois. Então, em algum momento, não me pertencia. Pelo fato de eu gostar e ter um background de cultura negra e, ao mesmo tempo, não repelir uma cultura que eu não tô dentro, eu consigo até buscar na história dela e falar, opa, mas tem esse ponto aqui que é interessante. Então, eu acho que agora, Lê, a gente tá nesse momento, eu já tô chamando, eu sou muito paulistana, né? Eu já chamei a Chandra de tudo, eu tô diminuindo o nome dela, já vai virar. Então, assim, agora, eu já tô nesse lugar que eu tô ficando muito feliz de ver pessoas brancas assistindo coisas de outra cultura sem pegar pra elas. Então, assim, você não precisa mais ter um rapper branco. Óbvio que tem um monte. Mas, assim, pô, você pode gostar do rapper preto também, gostar do branco. De sair desse lugar de, tipo assim, desculpa, licença, pessoal, eu tô curtindo um funk aqui, mas eu sou loiro. Não, cara, se você realmente gostar daquilo, aquilo deixa de ser apropriação. Se realmente você buscar e souber como se posicionar. Então, acho que, de certa forma, a gente tá chegando nesse lugar. Esse exemplo que você deu de Greenleaf é brilhante, porque realmente, assim, nos Estados Unidos, não é uma questão se é uma série preta, né? Uhum. Tipo assim, cara, se saiu no canal... Isso é massa, é uma série. E assim, se saiu naquele canal também, você já sabe que é pra aquele público. Se você quer assistir, assiste. Eles já pularam essa questão. E aí que eu acho que os Estados Unidos trabalha muito, respondendo essa pergunta, Ellie, eu acho que os Estados Unidos sabe muito bem, né? Algumas séries também, não é com os Estados Unidos inteiro. Mas às vezes você fala assim, cara, eu vou divulgar pra esse nicho. Se eu botar esse ator aqui, eu já tô falando com essa galera, né? E às vezes eu acho que talvez a gente no Brasil e até pelos streaming tem muita oferta, a gente não vê essa divulgação. Mas fazendo também o outro lado da pergunta, eu acho que também precisa vir do público um lugar de você assistir algo. Eu lembro quando eu assisti Dear White People. Eu assisti e falei, uau, eu não sei nada sobre colorismo. Vou pesquisar, vou estudar. Inclusive, fui parar em vídeos brilhantes da Nathalie, mas assim... Documentário da Nathalie Neri. Eu acho, nessa mesma linha de, tipo, séries adolescentes também e filmes que eu adoro, eu achei muito incrível a série de filmes, né, que teve continuação, que foi PS Eu Te Amo e Ainda Te Amo, enfim, que justamente conta a história de uma garota asiática e a questão lá não é o fato dela ser asiática, coreana no caso, né, e eles mostram a relação dela com a cultura dela, né, que é, tipo, natural, e porque a existência dela, né, não é um lifestyle asiático, não é um lifestyle negro, não, é a vida dela, né, assim como existe o lifestyle branco, que é a vida das pessoas brancas que a gente vê cotidianamente em revistas, em TVs, enfim. E é muito legal como eles colocam esse background cultural dela de uma forma muito natural. E a experiência dela não é de nenhuma forma colocada como uma exceção por ela ser uma menina coreana crescendo, querendo se apaixonar e tal. E aí outra série adolescente muito incrível também, que é Fogo e Sangue, Blood and Fire, que é uma série adolescente e mostra a experiência de jovens adolescentes negros. Só que aí tá o pulo do gato, não norte-americanos, porque a gente tá muito limitado à experiência negra norte-americana adolescente, que é tipo clássica. A gente tá falando da experiência negra adolescente da África do Sul, sabe? O que é completamente diferente, mas ao mesmo tempo muito próximo e igualmente incrível, com tipo uma narrativa cheia de intrigas colegiais, jovens e mistérios e segredos. Bem pra você relaxar mesmo, mas ainda assim naturalizar. Foi isso que a Jana falou, naturalizar o seu olhar com outras experiências, né? E é isso, eu vejo séries com pessoas pretas o tempo inteiro, mas é isso. Nossa, são pessoas pretas norte-americanas. Olha a experiência de pessoas pretas sul-africanas, como é diferente em certa medida, parecida também. E é isso mesmo, Nathalie. É um movimento pensado mesmo na Netflix, né? De trazer produções do mundo inteiro. Tanto que, assim, eu sou apaixonado pelas séries indianas. Tem um monte de problema naquela sociedade, tem um monte de questionamentos, mas eu acho muito legal ver
as séries africanas agora, principalmente as séries da Nigéria, né? Nigéria que tem a Nigerwood, né? Tipo a Hollywood nigeriana. Então acho que também, até o meu gatilho, Ellen, pra Califado é isso. Como eu gosto de séries não americanas, Califado já me ganhava de ser um outro tema. Estava aqui pedindo ajuda para os nossos universitários, chamado Pauta, e aí apareceu um dado aqui que eu achei bem interessante. Ele compara quantos americanos adultos liam por prazer em 2004 com 2017, e teve uma queda de 30%. Também tem um outro dado, te dou um dado, quem pegou a referência pegou. A matéria ainda cita também um estudo feito na Holanda, que conclui que a competição dos livros com a televisão é a maior causa do declínio da leitura. Tem um outro dado, que não é dado, só mais uma trivia. Os americanos passam uma média de 2 horas e 40 minutos por dia em frente a uma TV. Um número 10 vezes maior do que eles passam lendo. Então, basicamente, o que a gente tá pensando que é, com chegada de streaming, tantas outras coisas pra gente fazer, né? Ter esse espaço da leitura. E, de certa forma, a gente comenta tanto sobre leitura. Pra mim vai ser bem engraçado essa resposta, tá, gente? Porque como eu sou da outra geração, que tinha esse mundo offline, para mim, me parece muito que a série, elas são os novos livros. Bem na empolgação da gente comentar. E pra vocês, Nathalie, o que você acha disso? Você acha mesmo que as séries são os novos livros? Eu acho. Hoje em dia, as minhas leituras, elas basicamente se resumem a discussões raciais, de gênero, ligadas a meio ambiente, questão animal. Tá tudo muito ligado às pautas políticas e à busca de fonte, informação interessada e engajada, e muito pouco entretenimento. Eu ainda leio algumas autoras que, enfim, não tem nenhuma adaptação pra série, e justamente esse é o ponto. Eu gosto muito da Octavia Butler e leio os livros dela há muito tempo e sempre releio, e sonho com um dia em que eu vou poder assistir, reassistir. Isso é louco, né? Por que eu tô sonhando com uma adaptação pra série ou filme se eu já tenho os livros e posso mergulhar nesse mundo que ela cria todas as vezes que eu quiser, né? Então eu acho que de certa forma sim, se talvez antes eu peguei a minha adolescência ali também, não tinha muito acesso à internet. Na verdade, fui começar a ter dos 14 aos 15 anos, né, Lan House loucamente, e antes disso muita leitura. Então eu li, sei lá, esses grandes best-sellers, eu li quase tudo do Sidney Sheldon, até perceber que todas as histórias eram as mesmas, e enfim, mas mudando os personagens. E eu acho que eu sempre busquei durante a adolescência a leitura como essa forma de relaxar a mente, me libertar, né, da minha realidade material. E hoje em dia isso é a série, né? Só que acaba sendo de uma forma muito, não negativa, eu acho, mas acaba não exercitando coisas que a gente exercitaria com a leitura pra entretenimento e pra libertação da mente, né? Por exemplo, né, o vocabulário, a imaginação, porque tá sendo imaginado pra você, entre uma série de outras coisas. O meu grande sonho, meu grande esforço diário é voltar a ler coisas por prazer, não para aprender algo, que hoje em dia é meu único tipo de leitura. Nathalie, você me representa muito, porque eu me sinto muito parecida nesse sentido, assim, tipo, eu sou uma pessoa que eu cresci lendo, né, e ainda mais por uma questão de me entender como adolescente gorda e eu não me incluía em nada, a gente não tinha internet, né, eu tenho 31 anos, então o livro era a única coisa que meu pai me dava, ele não me dava mesada, mas ele falava que livro eu poderia ganhar quantos eu quisesse. Então eu sempre lia muito, eu lia às vezes um livro por dia, isso pra mim foi muito bom. E hoje, como escritora, é muito estranho, porque a gente tá num momento hoje que o mercado literário, ele tá em queda, né? A gente tá em crise no mercado literário, com várias livrarias fechando, declarando falência, editoras, sabe? E eu sei disso muito de perto, porque eu também sou muito parceira da minha editora, do Grupo Editorial Record, e da dona da minha editora, da Rafa Machado, que ela me mostra tudo isso, sabe? Como foi também agora esse momento do Defenda o Livro, do Paulo Guedes querer subir a taxação, o imposto sobre a leitura. O imposto ele vai ser tão grande, se isso for aprovado, que o autor vai ganhar menos do que o governo, né? Então isso é um absurdo. O livro vai ficar muito mais caro, 12%. Então já é difícil as pessoas lerem. Imagina com essa taxação, que é um absurdo. Então, assim, eu espero que isso não aconteça. E se acontecer, vai cair mais ainda? Vai. Mas o que eu vejo também é que muita gente que ainda investe no mercado literário, que é importante, porque é uma coisa muito... Foi o que a Nathalie falou, que eu também concordo muito. Cara, o livro tá ali com você na mão. Você cria a sua história, você imagina. O meu livro não tem a ver com ficção, não é nada de adaptação, é um livro de autoajuda. Mas eu tive o cuidado de escrever conforme eu falo, para que a pessoa lesse e pensasse em mim falando. É uma conexão diferente com a pessoa. A pessoa, ela se conecta com a sua história, com a sua pauta, de outra maneira do que com um vídeo, do que com um TikTok, né? Do que com o YouTube, com um podcast. Então isso é muito importante também. Isso mexe com outros lados da gente, sabe? Que a gente deixa de mexer. A série
série, o vídeo, ele é muito fácil, né? A gente gosta de coisa fácil, rápida, não é à toa que é Reels agora, TikTok, 15 segundos, 7 segundos, vários segundos a gente já consegue, é uma coisa muito mais rasa, né? Só que a gente perde essa essência que é necessária, sabe? Por exemplo, eu vejo muita gente falando essa frase. Pra que eu vou ler o livro se já tem a série? Pra que eu vou ler o livro se já tem um vídeo, sabe? Pra que eu vou ler o livro se já tem um filme? Então, cara, por que não? Eu que sou escritora, jornalista, o tempo que eu fiquei sem ler também, principalmente ficção, foi um tempo que eu perdi muito vocabulário de escrita, sabe? Perdi muita coisa. Agora eu tô lendo, eu também tenho essa coisa, eu tenho que ler alguma coisa que me acrescente, né? Tem sempre que estar estudando. Aí eu falei, não, agora eu vou ler uma coisa que não tem a ver com o meu estudo, mas também não é ficção. Então eu tô lendo livros tipo Cisne Negro, sabe? A Lógica do Cisne Negro, que é um livro de, sabe, livro de cabeceira de galera que é investidor, mas que pra mim, na minha cabeça, faz sentido. Eu curto essa ideia de, eu vou trazer pra minha realidade. Porque pra mim eu tô meio que tendo um hobby, mas também tô, sabe, na minha cabeça, por exemplo, Crepúsculo, tá? Vou falar de Crepúsculo. Quando eu vi Crepúsculo a primeira vez, eu adolescente lá, amei. Ai, que perfeito! Ai, Edward e tal. Aí quando eu soube que tem um monte de livro, eu falei, caraca, eu vou comprar os livros pra ler tudo logo. Só que como eu já tinha visto o filme, eu falei, talvez não fica tão engraçado, porque agora eu já vi o filme. Agora talvez eu não queira mais. Aí eu parei, entendeu? Então também tem isso, assim, é muito mais fácil. Eu preferi esperar um ano pra ver o filme, o segundo filme, do que comprar o livro pra ler. Então é muito mais fácil. Você fica preguiçoso também, sabe? Eu acho que a gente também, com celular, com notificação, ninguém mais consegue ficar lendo, né? Parando pra ler, né? E eu acho isso muito importante. Eu lembro de seguir a Nathalie Neri e ela, não, eu tenho o meu momento de 2 horas, 3 horas por dia pra ler. Eu falei, eu quero isso. 3 horas do meu dia só parando pra ler. Só artigo chato pra me informar aquelas... Chato não, é legal, mas eu preferia estar lendo outras coisas. Mas é legal a gente repensar também esses hábitos. Por que a gente vai perdendo isso, né? A gente tirar esse momento pra fazer isso. É muito ruim a gente perder isso. E eu acredito que a gente vai perder, infelizmente. Eu acho interessante o que você falou, Xana. Em vários momentos eu pensava assim como você, de tipo assim, puta, eu vou gastar meu tempo vendo uma história que eu já sei, mas depois que você entra, quando você tem esse bônus, isso é o bom de ser mais velho, né? Eu já tenho livros que eu li que não fizeram barulho na época e de repente viraram filmes da vida de algumas pessoas, tipo aquele do Jon Krakauer, do menino que vai pra Alasca e na natureza selvagem. Into the Wild. Eu sou muito fã do Jon Krakauer porque eu adoro, e por exemplo, nessa lógica também, Xandra, de uma literatura, mas que eu sinta que eu tô aprendendo algo, eu sou esse cara que gosta de jornalismo literário. Então parece que eu tô lendo uma matéria, mas tem literatura, então meu vocabulário é mais rico do que o jornalismo, mas ao mesmo tempo eu adoro documentário, eu adoro ler biografia, porque eu entro muito nesse lugar. Mas também leio ficção, enfim, mas depois que eu cresci, porque eu fui muito nerd, então eu li todas essas coisas de ficção, e aí depois mais velho eu fui entrando muito nesse lugar de ler documentários. Mas voltando, o Into the Wild pra mim foi uma coisa muito interessante, porque eu falei assim, gente, desculpa, se vocês viram o filme, vocês não conhecem esse personagem. Tipo, vocês estão achando que ele era um branco riponga tosco? Não é isso, sabe? Porque no filme você nem entende que ele também, porque assim, quem é riponga se ofende com aquilo. Eu falo, também não é. Então assim, não deu tempo por cara passar aquilo tudo. Por outro lado, eu não acho o filme tão ruim. Se eu desligar o problematizador, é um filme tipo ok, né? Quando eu penso no livro, na experiência, então eu acho que esse debate na nossa cabeça, ele é tão rico, e agora vendo que as séries, em teoria, a série não tem essa desculpa, né? A série tem tempo pra aprofundar o personagem. Então, de certa forma, eu entendo que tem uma provocação nessa pergunta de falar, tá, então assim, realmente, as séries são capítulos, ela já é divididinha, ela consegue aprofundar, no caso do Game of Thrones, ela terminou antes que o livro. Pô, será que daqui 10 anos, a próxima geração vai achar isso que a gente acha, de falar, pô, seu cérebro tá se exercitando muito pouco, pô, você tá perdendo vocabulário, né? O que você acha, Ellen? Trazer um depoimento meu é muito diferente de vocês. Eu aprendi a ler com revista em quadrinhos, minha mãe era professora, tinha um estímulo da leitura na minha casa, mas eu não fui uma adolescente que leu muito. Não fui, eu sempre fui muito uma adolescente que assistiu muita TV, né? Eu tinha pais que trabalhavam o dia inteiro fora de casa, aquele clássico. Brincava muito na rua, ainda bem, morava em Brasília, fazia muito esporte, era muito do esporte, então fazia natação, handball, competia, caralho. Não fui uma adolescente que leu muito, só que no fim ali da adolescência eu comecei a sentir falta de, queria ler, e minha mãe era muito preocupada que eu não lia, assim, né? Só que eu tinha muita dificuldade de prender atenção pra mim. Ler uma página, eu tinha que voltar várias vezes, então foi um processo um pouco diferente, difícil pra mim. Minha própria alfabetização foi difícil,
assim. Eu tinha um pouco de dislexia, possivelmente, enfim. Mas fui voltando, foi uma coisa que é interessante que os quadrinhos mais adultos foram me ajudando a voltar pra leitura. Fui pegando esses best-seller, assim, que eu lembro, Melancia. Aí eu lembro quando eu terminei de ler Melancia, eu falei, nossa, eu li um livro muito grande. E minha família era muito religiosa e eu fazia muita leitura espírita também, porque eu tinha que estudar pra aula de evangelização. Mas aí a adolescência chegou, fui fazer jornalismo e não tinha como fugir, né? Me joguei no jornalismo literário, me interessei muito e fui entendendo que tinha um lugar ali que eu ia gostar mais da leitura e que era tudo bem eu não terminar um livro. Acho que até hoje eu falo isso pra mim, eu começo um livro, não gostei, tchau, cara, tá tudo bem. Alguns eu dou uma insistida porque a galera fala, insiste que vai melhorar. Eu dou uma insistida e realmente se engata. A gente faz a mesma coisa com série e filme também, né? As pessoas falam, insiste. Dá uma insistida, insiste. Só que aí hoje, por exemplo, eu tô estudando psicanálise, estudando atuação de novo, então sim, eu tô lendo muita teoria, o que já é outro lugar, eu já tenho muito mais atenção. Só que aí tem um lugar também, eu preciso ler um romance. Eu preciso estar lendo um romance, eu preciso estar lendo uma ficção, porque senão a leitura se torna um fardo pra mim. Se eu só ler teoria, né? Eu preciso de um romancezão. Agora eu tô lendo Torto Arado, tô pirada. Eu tava até falando com o Olga. Eu preciso de sempre estar indo no romance, numa ficção, porque senão, na hora que eu for ler a minha teoria, não consigo ler a teoria antes de dormir e não ligar a cabeça e fritar. Então eu vou ler ali aquele romancezão antes de dormir e tá sendo lindo. Agora, é o que a Alexandra falou. Ou uma coisa ou outra. Ou eu vou pra minha cama com o livro ou eu vou com o celular. Porque, cara, o celular é o lugar que me distancia da leitura mesmo. Não tem, assim, outra justificativa. Celular, computador, enfim. As redes sociais, né, gente? Não vamos mentir, né, galera? Quando você vai ver uns stories que você vê, e aí depois você olha, você passou 1 hora vendo nada. No mínimo, né? 1 hora. Eu tenho vontade de chorar. Só que agora eu tenho consciência disso e falo, chega. Fim de semana, apago o meu Instagram, reinstalo na segunda pra trabalhar. Porque senão, cara, eu não leio. E eu senti muitos anos de internet que eu tava emburrecendo. E de fato eu acho que eu tava. Também tive essa mesma sensação de que, tipo, tô jogando muito pra fora e alimentando pouco, colocando pouco pra dentro, sabe? É porque eu acho que a gente, como criadora de conteúdo, a gente também cria muito. A gente também educa muito a galera. A gente, além da gente fazer nossas coisas divertidas também, a gente cria muito material. A gente criou, pelo menos, né? A gente tá em fases, né? E eu tô numa fase agora que eu tô tentando ser menos um pouco na internet, assim, e tal. Então isso também faz com que a gente seja muito cobrada. Tipo, e sobre isso, e sobre aquilo, sobre aquilo. Então a gente, tirando faculdade, né, que a Nathalie faz, eu tenho certeza que também você é muito cobrada pelas questões raciais que te perguntam e tudo que a gente... Total. Uma coisa que, no meu caso, eu não tenho nem muita ref, né? Então, no meu caso, eu ajudei a criar refs do movimento, né? Eu sou fundadora do Movimento Corpo Livre e tem uma galera hoje que tá vindo, assim, questionando tudo. Só que a gente não tem ref, a gente não tem muito estudo. A gente tá criando muitas coisas e descobrindo pessoas que vieram antes também, que já produziram conteúdo, que só que a gente nunca viu. A gente não sabia. Em texto, em blogs. Então, a gente é muito cobrada também. Ao mesmo tempo, eu acho que também quem tá ouvindo isso e tá se sentindo mal porque não lê muito, não consegue ler, a série, o filme, claro que ele também engrandece e ensina muito pra gente. Super, entendeu? Não quer dizer que você tem que ler pra você ser alguém. Eu acho que é só uma discussão de 4 pessoas que gostam de ler também. Não, eu acho que foi minhas escolhas. Não tinha como eu estudar teatro e psicanálise e ser jornalista e roteirista sem ler. Agora, se eu tiver outra profissão, cara, pode ser que você leia menos e tá tudo bem, entendeu? Mas até pra assistir série, a gente também precisa dessa presença, né? Porque realmente elas educam. E eu lembro que na época do vestibular, eu assisti muita série histórica pra entender e, tipo, fazer prova, entender um pouco mais de história, contextualizar. Mas você não consegue fazer isso com a segunda tela da mão, né? Muita coisa se perde, você não faz com intenção. Então é louco que até pra assistir séries e consumir um conteúdo, né, audiovisual, o celular às vezes também acaba sendo esse entrave, né? E você assiste mais ou menos, você perde uma parte, você não se ligou, não entendeu como as coisas se desencadearam e saíram ali. Se você assistir Dark com o celular na mão, tu não entende nada. Impossível. É isso. Você não pode assistir Dark com o celular na mão. Eu não consigo. Eu peguei o celular pra ver uma notificação, perdi. Exato. Gente, foi um papo maravilhoso. Cara, falamos sobre série, livro, filme, adaptações. Eu acho que a minha opinião é que a série não substitui o livro, o filme não substitui a série. O filme que é adaptado pra série é uma coisa. Acho que cada coisa tem o seu lugar. Inclusive, que a gente não falou, até as peças de teatro também, que são grandes lugares de adaptação, né? Tanto de série, quanto de livro, quanto de filme, quanto de tudo. Acho que cada um tem seu lugar ao sol. Mas acho que foi uma discussão incrível, cara, pra variar. Vocês são sensacionais,
mulheres maravilhosas, Olga incrível. Queria agradecer mais um episódio aqui do podcast O que tá acontecendo. Quem não me conhece aí, quiser saber um pouquinho mais, meu Instagram é @EllenRamos. Tem outros podcasts aí também, deem uma olhada. Gente, eu adorei o papo, foi incrível. Que bom que a gente pôde discutir tantos assuntos legais. Quem quiser me encontrar nas redes sociais é @alexandrismos. E o meu livro, já que a gente tá falando tanto de livro, o meu livro chama Pare de Se Odiar, porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Talvez em 2020 ou 2021, início de 2021, já lance o segundo livro que chama Comece a Se Amar. Que arraso. Sensacional. É uma trilogia que é de autoajuda, mas também de uma pesquisa voltada para um público mais jovem também, né? Uma linguagem bem mais jovem, sobre corpo, pra gente conseguir aceitar o nosso corpo, parar de se odiar e começar a se amar pra viver o nosso corpo livre, passo a passo. Maravilhoso. Aqui é Olga Mendonça, Olga Mendonça em todas as redes, então bota lá, @Olga Mendonça, e você pode bater um papo comigo. Eu sou Nathalie Neri, gente, em todas as redes, ou jogando Nathalie Neri nas páginas de busca aí. Conteúdo também sobre, não necessariamente sobre literatura ou séries, às vezes eu falo de uma coisinha ou outra. Aromaterapia, amo. Aromaterapia, reflexões raciais, veganismo, sustentabilidade, enfim, várias coisas. Nathalie, fala do seu documentário pra galera assistir. É verdade, eu tenho um documentário que, né, pensando aqui sobre as coisas que eu tive que ler muito durante muitas horas, ele foi fruto de uma revisão bibliográfica que eu fiz sobre relações étnico-raciais no Brasil, né, identificação étnico-racial pra ser mais específica. Se chama Negritudes Brasileiras, tá no YouTube, fiz em 2018, foi um grande projeto, assim, pra mim foi meu grande TCC do YouTube, né? Pena que eu não pude apresentar ele na faculdade no lugar. É muito bom, é perfeito. Arrasou, obrigada. Obrigada, gente. Beijão aí, valeu galera. Beijo. Valeu.